Boa noite, nossos amigos internautas. Estamos dando início ao nosso programa Varrendo a Redação. Como sexta-feira, nesse mesmo horário, sempre 19 horas, aqui no prédio do nosso querido Jornal Progresso. Estamos com o apoio do Andros, do João Batista, do Adriano e hoje mais um convidado especial. Aliás, hoje temos 3 convidados especiais. Professora Elita Peralta, a neta Julinha, que inspirou o livro que essa semana a professora Elita lançou na Feira do Livro. E depois nós vamos comentar sobre isso. Deixando uma boa noite a todos, agradecendo a professora Elita, a Juliana, diretora do Januário, do Colégio Januário, a Julinha, e agradecendo a vocês também pela participação. Nós iniciamos o nosso programa, como sempre, lendo as manchetes do nosso imbatível do Progresso. Legislativo, vereadores dos bastidores já começam a costurar aumento de vagas na Câmara. Assunto debatido durante a semana, né? A ideia é de aumentar de 10 para 15 vereadores. Isso vai ter muito pano para manga. Muita gente a favor, muita gente contra, né? Mas vamos lá. Pais estão passando a educação dos filhos para terceiros. Uma matéria aqui que nós temos no Progresso, e a professora Elita depois também vai dar sua opinião, mas, na verdade, não é só educação, né? Os casais hoje estão terceirizando a criação dos próprios filhos, né? Os pais trabalham todo dia, e aí criança na creche, à noite tem babá e assim por diante. Então, estamos terceirizando a criação dos filhos. E essa matéria diz respeito bem a isso. Votação pela internet poderá ajudar a escolha da Miss RS Latina. Nós temos em Montenegro uma candidata. Brigada Militar intensificará rondas no Porto das Laranjeiras, né? Falta de segurança no local traz problema para a população. E não é só no Porto das Laranjeiras, né? Falta de segurança temos em todos os lugares, em todas as cidades deste país. Apesar do esforço da nossa brigada, da nossa polícia. Morador quer prisão de ladrões que roubam fiação e lâmpadas dos postes, né? Isso não é só em Montenegro, na 448, recém-inaugurada, nós já tivemos mais de 10 instalações de fios ao longo da 448, né? E isso não tem adiantado nada. Na contracapa, né, o sujeito vai para a delegacia, obrigado o delegado a soltar, né? Não é crime inafiançável, não. E assim adiante. Feira do Livro vai até domingo, cheia de atrações culturais e literárias. Depois nós vamos conversar com a professora Elita sobre isso. Felizes. Projeto declara feliz a capital estadual da cerveja artesanal. E um pitaco aqui do nosso jornal Progresso de 6 de novembro de 1904. Vou ler para vocês uma matéria interessante aqui. Houve um júri lá no dia 4 de novembro de 1904 e escreveu o Progresso. Realizou-se no dia 4 a sessão do júri última deste ano, em nossa vila, Montenegro. Submeteu-se a julgamento de Olinda Freita e Luiz Zaro, vulgo Luiz Rocco, este de nacionalidade natariana, acusado, com 2C, de ferimentos leves na pessoa de Luiz Passabon. Aquela, no caso se refere a Deolinda, como autora de infanticídio em seu próprio filho. Estiveram bastante animados os debates da tribuna judiciária. Imagina a morte da criança e o debate animado. Mas vamos lá. Patrocinou-se ambas as causas o inteligente e prático advogado do nosso foro, senhor Leopoldo Platt. Foi este resultado o final do julgamento, a absolvição de Luiz Zaro, por unanimidade de votos, reconhecendo-se a legítima defesa, igual resultado obteve de júri de Olinda Freita, pois o Conselho reconheceu não haver crime, visto ter ela dado à luz a uma criança morta. Muito bem. E das matérias do nosso Progresso, nós nem vamos apresentar, porque a professora Elita Martinelli Peralta deu aula para metade dessa cidade de Montenegro, para os montenegrinos, né? E a outra metade foi a outra Elita. A outra, né? Exatamente. A outra Elita. E essa semana eu tive a alegria, uma satisfação muito grande, eu recebi um convite da professora Elita para participar e fui, né, na Feira do Livro, onde ela lançou o seu livro As Letrinhas Amigas. Do nosso lado, a inspiradora do livro,
a neta Ana Júlia, a Julinha. Né? E o livro traz, o livro de uma impressão gráfica muito bonita, a leitura fácil e agradável, e as ilustrações do Daniel Versa. Né? Não precisa dizer mais. E a Julinha é essa aqui, né? Igual o desenho. E eu vou ler um pedaço só do que escreveu o Jefferson Giacomelli na contracapa, homenageando a professora Elita. Diz ele, entre outros: um bom livro é sempre uma metade que depende da outra metade. O leitor, para se completar e complementar, é o caso da xícara de chá pela metade. É a questão do fundo e da forma da literatura. Eu que já aprendi a tornar-se humano com as aulas da professora, tornar-me humano com as aulas da professora, lendo a obra aprendi que ainda é possível construirmos um mundo mais justo, bonito e delicado. Aí vem desenvolvendo o Giacomelli como também um escritor de excelentes letras da nossa cidade, com muitas luzes, assim como a professora Elita Martinelli. Bem, mas eu não vim aqui para falar sozinho, né? Eu vinha para homenagear e entrevistar a professora Elita Martinelli. Alguém que tem coragem de escrever coisas bonitas, né? E alguém que ousa, depois de ter passado a vida toda dando aula, né? Continuar trabalhando com a cultura, com a literatura, ensinando e dando formas e meios da pessoa melhorar a sua vida cultural, sua vida educacional, né? Merece nossos elogios. Professora Elita, muito obrigado pela tua presença, obrigado Julinha, obrigado Juliana, a nossa diretora e propagandista do Januário, diz que é o melhor colégio do mundo, e eu não duvido, porque todo colégio é o melhor colégio do mundo, né? Fazendo propaganda que é ar-condicionado nas salas e tal, investimento de 1 milhão, que coisa boa, tudo que botar em colégio é tudo muito barato. Mas, professora Elita, muito obrigado pela tua presença, parabéns pelo teu livro, parabéns pela tua felicidade, ela está muito feliz. E a gente vê isso transparece, né? E, como diz o Giacomelli, né, 36 anos de escola, de aula, sala de aula, né? A gente respeita muito. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Para mim é que é um grande prazer participar, principalmente para apresentar mais detalhadamente as Letrinhas Amigas, porque é um livro que realmente está encantando as crianças. Eu estou conseguindo ir nas escolas onde eu vou, ser muito bem aceita. Eles fazem uma leitura maravilhosa, porque o alfabeto sempre é um desafio. E a criança, quando está na fase de alfabetização, tudo é motivo para descobertas, para alegrias e principalmente para criar. E foi em cima dessas descobertas que surgiu o livro, porque a Ana Júlia, essa moça, incomodava muito, que queria aprender a ler. Então, é uma história real. E a partir de um jogo de alfabeto que eu dei para ela, nós começamos a interagir com as letrinhas. E, num dia, ela formou a Julinha. Então, eu vi ali uma riqueza muito grande de trabalho. E, não querendo fazer uma correção, mas eu trabalhei 36 anos só no AJ Renner. Mas, no total, somaram-se 42 anos. Porque quando eu me aposentei no estado... De sala de aula? De sala de aula. Nunca fora de sala de aula. E podia ter se aposentado aos 25? Aos 42 anos eu tive a minha primeira aposentadoria. Aí eu fiz concurso de novo, voltei para o estado, fiz concurso no município. Então, eu tenho realmente um grande número de alunos e as escolas por onde eu tenho passado, eu comecei o ano passado levando as Letrinhas Amigas às escolas. A primeira foi na Walter Belli, sem o livro. Conversar com os alunos, todos eles, uma escola muito boa, crianças assim, eu conversei inclusive com crianças jovens, adolescentes, que me escutaram contando, falando sobre o livro. Como ele surgiu, e eles iam me fazendo perguntas, interagindo. Posteriormente, quando o livro chegou, eu fui para o Januário Correia, onde a minha neta estuda, fazer uma homenagem especial para minha musa inspiradora.
E lá também fui muito bem recebida. Os trabalhos que surgiram, as maquetes, as inúmeras Julinhas, os teatros, a releitura, as poesias, acrósticos, tudo foi feito em cima do livro. Dificuldades ortográficas, tudo isso, esse livrinho que a gente fala livrinho, que parece que é diminutivo, pelo contrário, ele oferece uma gama muito grande de ferramentas para te trabalhar. E lá no Januário, foi a segunda escola, também fui uma receptividade imensa. Aí fui para os pequenininhos. Clara Camarão, onde há 42 anos atrás eu comecei a trabalhar, iniciei daí no município, aí fiz concurso, fui para o estado, deixei o município, mas trabalhei um ano na Clara Camarão. Eles me fizeram homenagem à primeira feira literária da Escola Municipal Dona Clara Camarão, homenageou as letrinhas amigas. Também teve dobraduras, a releitura em cima de... Eles fizeram teatros onde dizia briga não, amizade sim, porque as letrinhas brigam entre si, porque todas elas querem ganhar um espaço para completar aquele nome, e a menina que leva as letras a essa caminhada, essa briga entre elas, né? Depois do Clara Camarão, eu fui na Maria Josefa, escola municipal também. Lá também foi uma receptividade muito grande. E tenho voltado sempre na Walter Bellion, até porque quando eu me aposentei ali. E retornando a Walter Bellion, eu trabalho com as crianças de primeiro ano. Agora recebi convite para EMEI Santo Antônio e Dona Laurinda, eu acho. Então, o livro está tendo uma receptividade assim que até eu não esperava. Mas ele tem, claro, dentro de toda a criatividade. Ele apresenta o A maiúsculo, o A minúsculo chupando o biquinho. Quer dizer, ele é lúdico, ele chama a atenção. As letrinhas têm expressões, umas estão irritadas, outras estão felizes, elas brigam entre elas. Então, tudo isso tem um I dançando, que é muito legal. Quando as crianças fazem a reprodução, a letra que eles mais reproduzem é este I dançando. Eles gostam. Hoje à tarde, ontem, eu assisti o teatro, não, acho que foi quarta, né, do Januário. Também, eles têm um grupo de teatro que reproduziram, né, uma releitura do livro. A Julinha interagindo, procurando as letrinhas, chamando o J, chamando o U. E depois, hoje, eu fui assistir a Clara Camarão. Eles fizeram de uma forma diferente. As letrinhas brigando entre si para formar o meu nome. Quer dizer, foi assim, é muito gratificante tu ver as crianças brincando com o livro e aprendendo a ler com o livro. Porque lá na Etelvino, desculpe, esqueci a Etelvino. Lá na Etelvino, a prof jogou todas as letrinhas do prezinho, jogou todas as letrinhas em cima da mesa e lançou o desafio para as crianças formarem os seus nomes. Isso já há mais de mês. Recém-iniciado o ano letivo. E ali eles foram brincando com as letras. Aí o Versa esteve um dia antes, brincou com as letrinhas também, e eu fui no outro dia. Precisava ver as crianças tudo paradinha, olhando, os olhos brilhando, porque daí eu fico contando a história, que o A é brigão, ele quer sempre estar na letra, ele se acha importante, não tem palavra sem A, ele diz. Eu começo palavras lindas, como amigo, amor, então é muito importante. E também tem um trechinho do livro em que fala apelido. Então, aí fala assim, Julie. Mas o que é Julie? É uma flor? É de comer? É um apelido? Aí as crianças todas, mas eu tenho apelido, mas eu tenho... Então a gente, é uma forma também de trabalhar os valores, os apelidos. Tem um apelido que as pessoas não gostam, né? O que te bota para baixo, tem aquele apelido que tu aceita porque é legal, como por exemplo, essa menina é Ana Júlia, chamada
Julinha. Então, é uma forma carinhosa, é um apelido. Então, o tratamento que a gente pode dar para as pessoas com apelidos. E na Maria Josefa, não sei como, elas até descobriram o meu apelido. E fizeram um cartaz onde aparecia assim, as letrinhas correndo e tal, para formar o meu apelido, muito interessante. Tem até um peixinho que as crianças escolheram e colocaram o nome de Lili. Então, porque é outra forma, né? E também com relação, até o que tu colocaste antes, aqui também fala em família. E é muito interessante, porque quando eu converso com as crianças, que eu falo que o alfabeto é uma grande família, eu digo, eu tenho que ter o cuidado, porque a família mudou, a família tradicional, que a gente estava acostumada, pai, mãe, os filhos. Hoje, muitas mães criam seus filhos sozinhas. Muitas crianças nem são criadas pelas mães, pela tia, pela avó. A figura paterna às vezes está ausente do lar. Então tudo isso eu tenho que ter cuidado para falar com eles, e com calma, para colocar as situações que podem acontecer. Porque quando tu fala família, de repente tu pode já me colocar. Uma criança diz, ô prof, a minha família é minha avó e meu avô. Tá legal. A minha mãe foi embora. Então, tudo bem. Então, é outro lado, outra situação que também tu pode trabalhar com o livro. Quer dizer, ele te oferece uma série de opções e de alternativas para te trabalhar o dia a dia, o cotidiano. Além dos valores, também o lúdico, as brincadeiras, as letrinhas que correm para cá, que correm para lá, teatros, acrósticos, poesias. Eu disse para ti antes, eu tinha comentado, que eu fui na Walter Bellion para as crianças de 2º ano. Daí propus nós encontrarmos dentro do livro palavrinhas, porque aqueles já estão alfabetizados, eles já leem, para se a gente conseguia montar uma poesia. E a gente foi descobrindo. Primeira que eles encontraram foi amor. Outro achou flor, porque eu dei envelopes, assim, era uma dinâmica, e nos envelopes eles encontravam palavrinhas. Então depois a gente ia montando. Amor, flor, paz, calma, amigos, união, família feliz. Então eles próprios criam. Então é outro lado que tu pode trabalhar. Pode trabalhar também no livro, com os maiores, o fato da ortografia, escrita correta, masculino, feminino, singular, plural. Tudo isso tem os sons, que são para os menores. Então, depois que o livro estava pronto, que a gente começou a olhar e a procurar ilustrações, a gente começou a descobrir não só a Julinha, mas a Juliana, minha filha, meus filhos, a descobrir a riqueza que a gente, assim, numa situação de desafio, até quase que brincando com ela, a gente acabou criando algo que pode ser utilizado pelos maiores, pelos pequenos e até por nós que já somos bem crescidos, porque a amizade, o amor, a paz, tudo isso, o aconchego, o abraço, tudo isso é fundamental nas nossas vidas e deveria fazer parte do nosso cotidiano. Aí a gente teria uma vida mais tranquila, mais fácil, com menos briga, né? Até porque alfabeto não entra em briga, é uma grande família. Tem até no livro, já leste? E aqui tem inclusive na abertura que diz assim, ó, Julinha é Ana Júlia, menina sapeca de sorriso fácil, alegria que contagia, inteligência que cria. Cedo teve contato com as letras, brincando descobriu o mundo encantado das palavras. Julinha é o xodó da vovó, a boneca do vovô, a princesa do tio, a amada da mamãe e do papai, a queridinha do mano. Então tudo isso é a Julinha. E em função da Julinha que surgiu o livro e que eu
Gostaria que toda a comunidade, que todas as escolas, crianças, jovens, adultos tivessem contato com o livro, porque ele tem uma mensagem bem simples e singela. Fazer tudo com tranquilidade, mas com muito amor, porque é isso que a gente precisa hoje em dia. Sem dúvida. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos com a professora Elita, a Julinha, e vamos falar ainda um pouco sobre o livro, que com certeza vai um exemplar para a biblioteca, todos têm acesso, também pode adquiri-lo lá na Feira do Livro, e retornamos em seguida.